Esta jornada começa atravessando o Canal da Mancha, uma das rotas marítimas mais movimentadas do mundo, até as Ilhas do Canal. A primeira é Alderney, que já foi uma das ilhas mais fortificadas do mundo. De lá, segue-se para o sul, passando por pedras perigosas nas Casquetes, até chegar a Guernsey, a segunda maior ilha do arquipélago. Sua capital, St. Peter Port, fica na costa leste. Continuando a leste e passando por pequenas ilhas está Sark, que ainda tem leis antigas e seu próprio parlamento. Entre Sark e a costa francesa está Jersey e sua capital, St. Helier. A jornada termina nas perigosíssimas pedras rasas das Minkiers, conhecidas como Minkies. O Canal da Mancha separa a França e a Inglaterra e é um braço do Oceano Atlântico. É uma das rotas marítimas mais movimentadas do mundo, com um tráfego de mais de 500 navios por dia. Ao longo dos anos, muitos navios colidiram, trazendo consequências desastrosas. Então, em 1971, um sistema de separação de tráfego controlado por radar foi introduzido para ajudar a reduzir o número de acidentes. Os navios que entram ou saem do Canal da Mancha pelo sul precisam desviar das ilhas do canal que ficam na rota. São 4 ilhas principais e várias outras menores neste arquipélago de dependências britânicas. Alderney é a que fica mais ao norte. A ilha tem 8 km² e é a terceira maior do arquipélago. Fica a apenas 16 km da costa francesa. As ilhas surgiram depois da última era glacial, quando o nível do mar subiu e encheu o atual Canal da Mancha. Elas se tornaram britânicas quando os normandos invadiram a Inglaterra em 1066, pois eram os normandos que controlavam as ilhas. Quando no século XIII a Normandia foi reincorporada ao Reino da França, as ilhas do canal resolveram se manter fiéis à coroa britânica. E assim permanecem até hoje. Bray Harbor é o principal porto de Alderney e está em funcionamento desde o século XVIII. Em 1847, foi construído o Longo Mole, que só protege o porto parcialmente e vive em manutenção, ainda mais quando ocorrem tempestades violentas. Nos últimos anos, o porto foi reformado e o cais comercial agora comporta embarcações bem maiores, inclusive pequenos navios de cruzeiro. A principal cidade de Alderney é St. Anne, onde mora a maioria dos 2.500 habitantes da ilha. Em meados do século XIX, o governo britânico resolveu fortificar a ilha por causa de uma suposta ameaça de invasão francesa. A ilha virou um gigantesco canteiro de obras militar. Acima de Bray Harbor fica o Forte Albert, batizado em homenagem ao príncipe Albert, marido da rainha Vitória. Do outro lado do porto encontra-se o Forte Doyle. Na parte leste está o Forte Torres, um dos maiores da ilha. Ele foi erguido em 1855 para defender o mole que tinha sido construído havia pouco tempo. Essas fortificações e muitas outras do continente britânico foram apelidadas de Palmerston's Follies, por causa do primeiro-ministro da Grã-Bretanha, Lord Palmerston, que encomendou a construção dos fortes. Nunca houve disparos até a ocupação alemã nos anos 40, quando os nazistas adaptaram o Forte Torres e muitos outros com artilharia moderna. Uma das fortificações mais impressionantes do século XIX é o Forte Clonk, construído numa península de pedra. No plano original, o forte comportaria 10 canhões de balas de 29 quilos em 4 baterias abertas, além de 2 oficiais e 50 soldados. Nos anos 1880, o forte foi desarmado, mas continuou de pé. Nos anos 40, após a ocupação alemã, o Forte Clonk foi reativado e parte do alojamento dos soldados passou a abrigar armamento pesado. Atualmente, essa seção virou um quarto enorme, pois o Landmark Trust assumiu o forte e o transformou numa incrível casa moderna, alugando-a por temporada. Alderney é uma região importantíssima para as aves marinhas. Estes gansos patolas estão fazendo ninhos numa área de conservação de cerca de 6.000 hectares,
que inclui a costa e pequenas ilhas afastadas. Esta colônia, na ilha de Lesatec, tem cerca de 3.000 pares de gansos patolas, que fazem ninhos aqui todos os anos. Também é uma das colônias mais visíveis da Europa. Entre as outras aves marinhas que habitam este santuário estão os painhos, os fumares, os 30-réis, os papagaios do mar, os airos e as tordas mergulheiras. Muitas das outras ilhotas ao longo da costa também têm fortes do século XIX. Este é o Forte Ress, que foi adaptado pelos alemães durante a Segunda Guerra Mundial. Eles também aprimoraram a passarela, que só pode ser atravessada na maré baixa. Um exemplo ainda mais interessante fica a sudeste da ilha, o Forte Ume Herbe. Agora está em ruínas. Só as muralhas externas permanecem de pé. O forte só é acessível na maré baixa. A costa de Alderney é cercada por marés fortes que podem ser desastrosas para navios de qualquer porte. Então, o sinal de alerta emitido pelo farol de Alderney é bem recebido pelos marinheiros desde 1912. Nos anos 40, a ameaça vinha de dentro, por causa da ocupação nazista. Grande parte da extremidade leste da ilha foi transformada em trincheiras alemãs. Atrás do farol, há uma torre de observação alemã cercada por várias baterias antiaéreas. A enorme torre de observação de concreto é um desagradável lembrete da ocupação alemã e faz parte da Muralha do Atlântico criada por Adolf Hitler. O mar em torno de Alderney é um dos mais perigosos para os navios, principalmente por causa das casquetes, um banco de arenito ao largo da costa oeste. As ondas ciclônicas que cercam as pedras costumam ser mais velozes que os navios, que não conseguem escapar delas. Só as colônias de gansos patolas parecem felizes em morar nestes postos avançados de pedra. Na ponta do banco de arenito encontra-se o farol das casquetes. O primeiro foi construído no século XVIII e tinha 3 torres para parecer diferente e não ser confundido com os faróis do continente francês. Ao longo dos séculos, o farol foi adaptado e em 1877, 2 torres foram desmontadas. E uma delas agora é usada como heliponto para possibilitar serviços de manutenção, já que o farol é todo automatizado desde 1990. 30 quilômetros a sudoeste fica a segunda maior ilha do canal, Guernsey. Ela tem cerca de 20 quilômetros de extensão e 15 quilômetros de largura. O litoral é rochoso e com pequenas enseadas onde o mar esculpiu praias de areia. Guernsey atrai muitos turistas, pois o verão é quente e o inverno é ameno. A ilha também tem um aeroporto com voos regulares do Reino Unido. Nos meses de verão, 200 mil turistas expandem a população. O clima ameno de Guernsey é ideal para o cultivo de legumes, frutas e flores. Com o passar dos anos, a ilha ficou conhecida pelos tomates. É possível avistar estufas enormes. Como em todas as ilhas do canal, grande parte do litoral foi utilizada para a defesa, e muitos fortes antigos se destacam em promontórios de pedra. Durante a Segunda Guerra Mundial, os alemães converteram a maioria dos fortes em baterias antiaéreas, além de construírem uma enorme torre de observação. Hitler era obcecado pela ideia de que o Reino Unido tentaria recuperar as ilhas a qualquer preço. Por causa da obsessão, ele desviou recursos, deslocou tropas e construiu sistemas de defesa gigantescos, o que beneficiou os aliados quando planejaram a invasão da França. A ilha tem uma barreira natural, as rochas rasas que contornam a costa e que praticamente impossibilitariam uma invasão por mar. Guernsey é uma dependência britânica, então tem seu próprio governo e o direito de aumentar impostos e instituir leis. As relações exteriores e a defesa são legisladas perante consulta ao governo britânico.
A Rainha Elizabeth é a chefe de Estado, mas também é reconhecida como Duque da Normandia, título monárquico que ela herdou da época de Guilherme I, após os normandos terem invadido a Inglaterra em 1066. A capital de Guernsey é St. Peter Port, cuja história data da Era Romana, quando era um pequeno porto comercial. Atualmente, o porto que fica no leste de Guernsey é o mais protegido de todos os portos das Ilhas do Canal. Além da navegação comercial, ele é um porto seguro para centenas de barcos particulares que ocupam a Grande Marina. O porto é protegido pelo Castelo Cornet desde o século XIII. Originalmente construído numa ilha, o castelo agora é unido ao continente pelo mole, que data de meados do século XIX. A cidade foi construída num vale íngreme que desce até o porto. Apesar da expansão, o centro da cidade manteve muito do charme do século XVII. Em 1855, a cidade recebeu o escritor francês Victor Hugo, quando foi exilado da França. Foi aqui que ele escreveu um de seus romances mais famosos, Os Miseráveis. Ao sul de St. Peter Port, fica uma das casas mais históricas da ilha, Soumaré Manor. A mansão tem uma história que data da era medieval, apesar de existirem apenas fragmentos dessa época. O que se vê atualmente é um belo exemplo do chamado estilo colonial da Rainha Ana, do início do século XVIII. A fachada perfeitamente simétrica foi construída em granito cinza extraído da ilha. A casa agora fica aberta ao público durante o verão e a propriedade fica aberta o ano todo. A leste de Guernsey está Herm, a menor das ilhas do canal abertas ao público. Na frente dela está Jetto, uma ilha particular que é ainda menor. Brecco também é uma ilha particular e fica na parte oeste de Sark, a quarta maior ilha do canal. Os atuais proprietários de Brecco construíram uma mansão magnífica e fizeram um jardim enorme neste refúgio idílico. Sark é um feudo real. Está sob a autoridade de Guernsey, mas tem suas próprias leis e seu próprio parlamento. A população é de cerca de 600 habitantes. Não é permitido o tráfego de carros na ilha, mas os agricultores têm alguns tratores. Também não há postes de luz. Na verdade, além da luz proveniente das casas, a única iluminação que se vê à noite é a do farol de Sark, construído em 1913. Ele alerta as embarcações sobre pedras perigosas e marca o pequeno porto de Le Creux, o único da ilha. Sark também limita o tráfego aéreo, ou seja, para se ter uma boa vista, é preciso se manter no mar. Desta posição, dá para ver com facilidade uma das paisagens mais espetaculares das Ilhas do Canal, La Coupée. Este istmo acidentado une Great Sark a Little Sark. Antes de o corrimão ser construído em 1900, as pessoas, além de não poderem ter medo de altura, tinham que fazer a travessia engatinhando quando estava ventando muito, para não serem derrubadas do precipício de 100 metros de altura. 24 quilômetros ao sul, passando por um mar traiçoeiro com pedras que ficam expostas na maré baixa, está a maior das ilhas do canal, Jersey. A ilha é uma dependência britânica, assim como Guernsey. Portanto, não faz parte do Reino Unido. Trata-se de um território separado da coroa. A história de Jersey data da Idade do Bronze, mais de 3.000 anos atrás. Segundo indícios arqueológicos, os romanos estiveram na ilha, mas não se sabe se houve ocupação. Os vikings a invadiram no século IX. E no século X, Jersey caiu no domínio da Normandia, sua vizinha continental. Após a invasão dos normandos na Inglaterra em 1066, Jersey, assim como todas as outras ilhas do canal, passou a ser protegida pela coroa britânica.
Jersey fica a 20 quilômetros da costa francesa e das Ilhas do Canal é a que fica mais ao sul. O ponto mais elevado tem pouco menos de 150 metros. Uma das maiores atrações de Jersey é o belo litoral. Enseadas de areia, falésias e penínsulas de pedra propiciam um belo cenário para os hotéis, para os milhares de turistas que visitam a ilha todos os anos e para casas espetaculares que ficam no topo dos penhascos. 50 anos atrás, o escritor e naturalista Gerald Durrell fundou o Durrell Wildlife Conservation Trust. É um santuário para mais de 190 espécies ameaçadas, que incluem 3 gerações de orangotangos de Sumatra, uma família de gorilas, uma comunidade de lêmures de Madagascar e micos-leões pretos brasileiros. O principal objetivo da organização é salvar espécies ameaçadas de extinção, compreendendo como elas conseguem sobreviver e procriar fora do habitat. Os dados da pesquisa são compartilhados com outros projetos de proteção animal do mundo todo. Os animais endêmicos de Jersey também não foram esquecidos, e em grandes áreas do parque foram plantadas árvores e flores que atraem aves e insetos selvagens. Os ninhos artificiais atraem corujas de igreja, falcões, andorinhas e martins pescadores. Na extremidade leste da ilha está o Castelo Gorey. É graças ao explorador Sir Walter Raleigh, que supostamente introduziu o tabaco na Europa, que o castelo ainda existe. Quando foi governador da ilha em 1600, ele rejeitou o plano de demolição do castelo, quando outro novo foi construído na costa. Ele achou uma lástima derrubá-lo. O primeiro castelo do local data do século XIII e era a principal defesa de Jersey. No século XVII, foi usado como prisão, mas depois ficou praticamente abandonado até o início do século XX, quando a coroa o entregou ao povo de Jersey. Durante a Segunda Guerra Mundial, os alemães construíram postos de observação disfarçados de antigas torres de castelo. Agora, este castelo pitoresco é uma das principais atrações de Jersey. Assim como todas as outras ilhas, o litoral é repleto de pequenos fortes e torres de observação. Algumas foram incorporadas por casas particulares, enquanto outras, como esta, construída num grupamento rochoso isolado, permanece como um lembrete de uma era que passou. Por causa do clima, Jersey ficou famosa ao lançar uma nova variedade de batata. A ilha também originou o gado Jersey no século XVIII. O clima ameno também produziu belos jardins. Somers Manor fica ao longo da costa. Os jardins foram criados nos anos 20 e, recentemente, passaram por processos de restauração e de expansão, que inclui o plantio de uma das mais completas hortas de ervas da Europa. A casa tem estilos misturados de séculos atrás, quando a primeira casa foi construída aqui pelos normandos. Durante a Reforma Protestante do século XVI, os mosteiros da ilha de St. Albans Bay foram tomados pela coroa, e um novo castelo foi construído a pedido do governador de Jersey, Sir Walter Raleigh. A construção começou em 1594 e o castelo foi batizado de Fort Isabella Belíssima, a Elizabeth mais linda, em homenagem à rainha da Inglaterra, Elizabeth I. O castelo passou a ser a principal defesa da ilha até a Guerra Civil Inglesa no século XVII, quando Jersey declarou lealdade ao rei Carlos I. Isso fez com que tropas parlamentares invadissem a ilha e bombardeassem o castelo com morteiros. Um dos projéteis destruiu a antiga abadia do mosteiro, que estava sendo usada para armazenar munição e provisões. O comandante da guarnição foi obrigado a se render. No século XVIII, durante as guerras napoleônicas, os franceses invadiram a ilha e tentaram tomar o castelo, mas não conseguiram. No século XIX, um ambicioso projeto para ligar o Forte Elizabeth ao continente com um mole foi abandonado.
A construção uniu apenas um grupamento de rochas e agora é usada por pescadores. Então, a única forma de se chegar ao castelo é pela passarela, na maré baixa, ou usando as barcas do castelo, que são barcos e ônibus. Então, podem circular o dia todo. Durante o trajeto, tem-se uma boa vista da capital da ilha, St. Helier. O Santo Helier é o padroeiro da ilha. Dizem que ele virou mártir no século VI. Atualmente, cerca de 30% da população de Jersey mora na capital ou em seus arredores, e a cidade é de longe a maior da ilha. Como em quase toda Jersey, o ambiente é bem britânico, mas com algumas influências francesas e portuguesas. Muitas ruas e praças têm nomes franceses. O porto é importante para a economia da ilha, pois a marina recebe iates de todos os tamanhos. Eles vêm da França e do Reino Unido. Famílias de velejadores e turistas que vêm de barca ou de avião ajudam a impulsionar a receita de Jersey. Como todas as ilhas do canal, Jersey é popular por causa do sistema tributário. O imposto de renda é de 20%. E o imposto sobre vendas é de apenas 3%. A pessoa é considerada residente se passar um ano num imóvel adquirido na ilha. Com isso, os imóveis na ilha podem ser muito caros. Uma casa de 3 quartos custa quase $1 milhão. Com o imposto de renda baixo, Jersey atrai muita gente rica. Como as empresas pagam de 0 a 10% de imposto, a economia da ilha passou de agrícola para comercial e financeira, que agora representa 60% da carga tributária de Jersey. Todos os anos, 700 mil pessoas vão passar férias em família em Jersey, para aproveitar as belas praias, o clima bom e até se aventurar com o kitesurf em St. Albans Bay. Na parte oeste está o Forte St. Albans, que se transformou num alojamento usado por grupos escolares e jovens para fins de ensino ao ar livre. Também serve como base para todos os tipos de esporte aquático. O castelo fica a 3 horas do continente, seja na maré alta ou na baixa. A passarela de areia é o único acesso à ilha e é muito procurada por frequentadores da praia. Há placas alertando dos perigos da maré, que pode prender os desavisados no monte do castelo durante muitas horas, até a maré baixar. A pequena ilha de Jersey ainda guarda um dado interessante. Deu origem ao nome Nova Jersey, o terceiro estado americano. Como a ilha apoiou o rei durante a Guerra Civil Inglesa do século XVII, a nova colônia americana foi concedida a um monarquista de St. Helier. Ele batizou o território de Província de Nova Jersey. A jornada termina 15 quilômetros ao sul de Jersey, nas Minkies, um grupo de ilhas rasas, também chamadas de Minkies pelos ingleses. Estas ilhas rasas parecem muito tranquilas, mas com o tempo ruim, muitos navios já colidiram aqui ao longo dos anos. As ilhas também passaram muitos anos sendo motivo de discórdia entre o Reino Unido e a França, que disputavam a propriedade do local, apesar de elas nunca terem sido habitadas. Só em 1950, o Tribunal Internacional de Justiça concedeu as ilhas a Jersey, representada pelo Reino Unido. Agora, a caminho do continente francês, está na hora de concluir a jornada pelas ilhas do canal.